Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula aqui no canal Concurseiro da NASA, o canal CN, você é muito bem-vindo. E eu queria pedir para você, se não é inscrito ainda, se inscreva imediatamente no canal Concurseiro da NASA. Se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus comentários aí embaixo, se você tiver sugestões, vídeos, pautas, a gente vai estar trabalhando aqui no decorrer dos dias, tá? E sempre semanalmente o nosso encontro aqui no canal com aulas gratuitas. Nós estamos respondendo agora uma série de questões com o foco nos dois grandes concursos que saíram aí para o Ministério Público da União e o Ministério Público do Ceará, tá bom? Lembrando que essa aula também poderá servir para outros concursos, como os concursos da EBSERS, concursos, carreiras administrativas e também tribunais. Então, é uma aula para você fixar os principais assuntos cobrados em administração geral. Queria convidar você a fazer parte, né, desse time de vencedores que estão aqui no YouTube, sempre acompanhando aqui meu trabalho. Bom, então vamos para a aula de hoje, fazendo aqui algumas questões, dando continuidade e sequência às aulas, questões que a gente fez na aula passada de administração geral. Então vamos lá. A questão número, dessa vez a questão número 10, né? Aliás, 10 a gente já fez, deixa eu ver. 3, 4, 5, 7, 8. A gente já fez a 10, né? A última questão relacionada às funções administrativas, né? A gente já tinha marcado o gabarito, né? A letra A, que era o nicho, né? Segmento, ó, segmento de mercado, faz parte do que? Do objeto de análise das estratégias de Porter. Porter considerava três, né? A estratégia de liderança e custo, né? O L, a estratégia de diferenciação, letra D, e a estratégia de nicho, né? Para colocar a letra N, mas também você pode utilizar a palavra E de enfoque, né? Então, essas são as três estratégias que ficaram conhecidas como estratégias de Porter, tá? Letra, isso é muito importante você ter em mente, que Porter foi um dos grandes teóricos do que nós podemos chamar de estratégias de mercado. Então, é importante você dar uma estudadinha nas teorias, né, propostas por Porter, que ficou muito conhecido no século XX e até hoje as grandes corporações elas fazem uso, né, dessas estratégias dele. Bom, agora a questão número 11 diz assim: os sistemas de medição de desempenho organizacional são ferramentas essenciais que avaliam a eficácia, de novo aqui, ó, a eficiência das operações, alinhando os resultados alcançados aos objetivos estratégicos da empresa, né? Então, assim, sempre importante aliar os resultados aos objetivos estratégicos da empresa. Então, a pergunta, ó, uma prioridade estratégica de medição de desempenho é, letra A, recompensa, letra B, desenvolvimento, letra C, o monitoramento, letra D, a sustentabilidade ou letra E, o engajamento. Então, quando nós temos uma organização funcionando, aqui a gente conhece já a nossa estrutura organizacional, temos aqui a parte superior da organização, que a gente chama de cúpula ou alta administração, temos aqui as três partes, né, digamos assim, parte estratégica, parte intermediária, a parte operacional, que é a base da pirâmide. Então, cada parte dessa pirâmide aqui, ó, dessa organização, trabalho, né, eu trabalho com prioridades, no caso do âmbito estratégico aqui, ó, que aqui, ó, âmbito estratégico, nós temos prioridades estratégicas, né. E nós conhecemos as prioridades como as funções administrativas, que nós já estudamos, que é o ciclo, né, PODC. O ciclo PODC diz assim: o P, planejamento, o O, organização, o D, direção e o C, controle. Então, uma das prioridades estratégicas de medição de desempenho, quando nós estamos diante eh, do nosso planejamento estratégico, né, é de fato aqui o controle, né? A gente faz o controle. Esse controle, ele é o monitoramento, tá bom? Beleza? Então, aqui, ó, uma prioridade estratégica da medição de desempenho é o monitoramento. É para isso que serve o controle em uma organização, tá bom? Aqui, ó, na parte de recompensa, a gente tem o quê? A direção, que aqui você vai lidar diretamente com as pessoas, com a gestão de pessoas. Então, a direção é a função administrativa que atua diretamente com as pessoas. O desenvolvimento também dos seus colaboradores, a sustentabilidade, aqui entra também o planejamento, aqui a empresa vai pensar em mecanismo, né, para que ela possa ser mais competitiva e ao mesmo tempo sustentável, né? E o engajamento, aqui também entra a função direção, porque aqui está lidando com o engajamento das pessoas dentro da organização. Então, o monitoramento
é a nossa prioridade estratégica de medição de desempenho de acompanhamento, é o monitoramento. Questão 12. Para que o planejamento estratégico alcance resultados futuros satisfatórios, aqui, ó, novamente dá ênfase ao planejamento estratégico, que é o planejamento da alta administração, né, lá no topo da pirâmide, alcance resultados futuros satisfatórios, é recomendável que as decisões sejam tomadas de forma independente umas das outras, a fim de se evitar interferência entre elas. Pessoal, vamos partir pela lógica, né? Imagina que eu tenha, dentro da nossa organização, eh, 3 colaboradores que fazem parte da alta administração. Imagina aí que eu tenha 3 diretores, né, 3 CEOs, né, digamos assim. E aí a gente tem eles fazem parte da mesma organização, eles vão tomar uma decisão, né. Cada um tem uma opinião diferente. Então, eu preciso tomar uma decisão levando-se em conta as decisões ou as opiniões de cada um. Ou seja, é necessário que haja sim uma dependência. Pode dizer que são tomadas de forma independente, porque cada um irá contribuir para a tomada final de decisão. Cada um vai contribuir com a sua opinião, o que que ele acha, o que que é possível, o que que não pode. Então a afirmação de dizer que as decisões são tomadas de forma independente uma das outras, a fim de se evitar interferência entre elas, isso não é verdadeiro, pessoal. Está errado, tá? Então sempre, quando há uma tomada de decisão, né, todas as opiniões, né, digamos assim, dos tomadores de decisão são levadas em consideração. Isso, de forma alguma, vai gerar interferência, tá bom? Questão 13. Planejamento estabelece objetivos e define a maneira de alcançá-los, sempre subordinado à filosofia de ação que orienta e dá coerência ao processo. Nesse sentido, um planejamento conservador. Bom, tá aqui para a tela aqui, porque aí a gente vai começar um pouco. Bom, quando você está diante de questões com termos que você não conhece, termos que são novos para você, eu sugiro que você anote esses termos. Coloca no papel, coloca lá o nome, ó, planejamento conservador, né? Prioridade estratégica. E essas palavras, elas vão compor seu vocabulário. E aí, quando você for, de repente, fazer uma outra questão, uma outra prova, e você se deparar com aquela palavra, você não vai ter surpresa. Ele vai ser mais fácil para você descobrir, né, digamos assim, o significado daquilo. Então, é importante que você tenha em mente algumas palavras novas aí no seu vocabulário, coloque isso aí no papel, né, organize essas informações, porque isso aí vai fazer com que você tenha um diferencial em relação à sua concorrência. Falando sobre os 3 planejamentos, eu vou falar aqui de forma resumida, tá? Existem pelo menos 3 planejamentos. Um é chamado de planejamento conservador, é o foco da questão. O outro, planejamento adaptativo, certo? E o planejamento otimizante. São 3. E a gente precisa internalizar, né, o foco, o propósito de cada um desses planejamentos. Então vamos lá. Quando um planejamento é conservador, ele tem a sua, vou usar essa expressão, tá? Ele tem a sua base, segundo o Chiavenato, uma base retrospectiva. Ou seja, é um planejamento que faz uma ancoragem no passado. Ele olha para o passado, vê o que deu certo, continua replicando aqui. Ou seja, ele evita de correr mais riscos, né? Aquela organização, ela evita de correr riscos necessários, muitas vezes. Então, geralmente, o ambiente dessas organizações são ambientes mais estáveis, ambientes que não vão mudar tanto, então são ambientes mais conservadores. Então, em teoria, nós temos um planejamento mais retrospectivo, ou seja, que faz uso das referências do passado para replicar no presente, é voltado para empresas que estão em ambientes mais estáveis, com menos mudanças, com menos dinamismo, né? São planejamentos mais táticos, mais conservadores. Então vamos aqui analisar cada um desses a partir dessa ideia inicial que eu passei para você. Vamos lá. Bom, aqui nós temos aqui aí o item A, ó, é voltado para a adaptabilidade e a inovação. Olha aqui, ó. E a gente tem o planejamento adaptativo, até o nome já sugere, né? O planejamento adaptável, né, que busca mudanças. Letra B, aqui já não é o nosso gabarito, né? Letra B, tem base predominantemente incremental. Olha só, vamos deixar aqui o asteriscozinho aqui, ó, a bolinha aqui, tá?
Vamos para as outras, tá? FGV você tem que fazer assim, tá? Indo item por item, tentando descobrir onde está o erro. Letra C, é voltado para as contingências e para o futuro da organização. Quando você tem um planejamento, né, voltado para o futuro, então ele já não é o planejamento conservador. E a base do planejamento conservador é o passado. Então aqui faz parte dessa nossa ideia. Ah, professor, e quando ele é planejamento voltado para as contingências para o futuro, que tipo de planejamento ele é? Planejamento adaptativo, tá? Vai se adaptar às situações. Letra D, tem base predominantemente aderente. Então, ó, olha só a palavra aqui, ó, predominantemente aderente. Ou seja, é aquele planejamento que vai buscar aderir às melhores práticas. Ou seja, é um planejamento otimizante. Você fala isso, né? Planejamento otimizante. Buscar aderir às melhores práticas para ter um melhor resultado possível, né? Então, aqui não é nosso planejamento conservador. Letra E. Tem base predominantemente retrospectiva. Olha só que loucura, né? A letra B, ó, tem base predominante incremental. E a letra E tem base predominantemente retrospectiva. Sim, de fato, nosso gabarito aqui, ó, é a letra E. Por quê? Quando eu falo retrospectivo, a ideia é de passado, né? A ideia é de passado. Então, de fato, que nós temos uma característica do planejamento conservador. É um planejamento que retoma o passado, ele faz uso do passado, de forma retrospectiva, para eh, selecionar ali as melhores práticas para aquela organização e ter resultados, né, que é o mais importante. Só por que que não é a letra B, que é incremental, né? Porque o incremental, ele vai buscar estar continuamente melhorando, continuamente melhorando. Então a gente chama esse planejamento de planejamento otimizante, buscando sempre melhorar suas práticas, né? É um planejamento otimizante aqui. Então, gabarito da questão 13, letra E, base predominantemente retrospectiva. É muito importante você fazer as questões, e isso vai fixar os conceitos de forma mais prática para você entender, tá bom? Questão 14, diz assim: o processo administrativo envolve o planejamento, a organização, a influência e o controle para definir objetivos, estruturar recursos, criar equipe e monitorar resultados, garantindo o cumprimento das metas organizacionais. Em relação às características essenciais do planejamento, assinar a afirmativa correta. Então, aqui, ó, mais um texto para cumprir tabela, né? Você pode também usar como estratégia ir logo para o comando da questão, porque aí você vai ganhar tempo, né? Então, o que que a questão pede? Ela pede as características essenciais do planejamento. Quais são elas? Letra A. Planejamento é um processo de improvisação que depende da reação imediata às situações imprevistas. Olha que só que absurdo. Planejamento não é um processo de improvisação, pelo contrário, é um processo onde você vai se organizar para que você possa enfrentar, sim, as situações que são imprevistas. Não tem nada a ver aqui com a letra A, totalmente falsa. Item B. Os planos são conjuntos aleatórios de ações que permitem à organização reagir às mudanças de forma casual e desorganizada. Que coisa absurda, né? Quando você faz um plano viajar, por exemplo, você não está fazendo ali, você não vai praticar com um conjunto aleatório de ações. Pelo contrário, né? Você vai organizar-se melhor, você vai se organizar para que você não, independente do que venha acontecer, você consiga de forma organizada cumprir ali o seu plano, né? Então, o gabarito B também está absurdo. Alternativa C. Planejamento envolve a definição de objetivos específicos e a elaboração de planos ordenados que identificam recursos, tarefas, ações e tempos necessários para alcançar esses objetivos. Bom, então aqui, ó, a gente já tem uma definição, né, plausível do que poderia ser planejamento. Aqui ele não está dizendo qual é o planejamento, né? Mas a gente pode deduzir, ó. Planejamento envolve a definição de objetivos específicos, elaboração de planos ordenados que identificam recursos, tarefas, ações e tempos necessários para alcançar esses objetivos. Então, aqui a gente tem um modelo, um exemplo, por exemplo, de planejamento operacional. Mas aqui é um planejamento, não deixa de ser um planejamento. Então, aqui esse item aqui, ó, deixar aqui o asterisco, aparentemente está correto, né? Tá? Letra D. O planejamento está focado exclusivamente na estabilidade. Gente, cuidado com essas palavras muito absolutas, né?
exclusivamente, cuidado. Sem considerar a adaptação, ó, sem considerar a adaptação, as mudanças ou antecipação de eventos futuros, sem considerar a possibilidade de coisas no futuro virem a acontecer? É óbvio que não, o planejamento ele tem que considerar tudo que pode acontecer no futuro, as mudanças, os eventos, então isso aqui está totalmente absurda, né, vai eliminar. Letra E, planejamento é eficaz apenas em ambientes estáveis, olha só que absurdo, gente. Planejamento é eficaz apenas em ambientes estáveis e previsíveis, sendo desnecessário em contextos dinâmicos. Aí que você precisa de um bom planejamento, em ambientes dinâmicos, incertos, e aí você vai ter, uma melhor resposta às contingências, né, às situações, inesperadas. Então aqui, nosso gabarito só pode ser alternativa C. Tá vendo? Você vai fazendo as questões, você vai conseguindo absorver os conceitos, né, da administração geral, conceitos relacionados às funções administrativas. Essas questões todas que eu estou colocando para você são questões filtradas da banca FGV, tá bom? E algumas questões da banca Sebrasp também, para que você possa fixar o conteúdo. São assuntos que você consegue responder usando do artifício da lógica, se você não tiver estudado a teoria de forma alguma. Mas é importante você fazer as anotações, você entender aí as colocações aqui que eu faço aqui, cada item, né, da questão, você possa saber o porquê daquele estar errado. Mais importante do que você acertar a questão é saber o porquê as outras questões estão erradas, porque aí, se você vir por fazer uma questão, você não vai ser pego de surpresa por uma pegadinha ou outra, né. Você vai ter um olhar mais crítico e vai ser mais assertivo na hora da prova. Vai ganhar tempo, né, vai ganhar mais tempo na frente dos seus concorrentes, você vai ter uma estratégia melhor, né. Então eu quero que você pense dessa forma. Vamos lá, próxima questão. Questão número 15. O que é que diz aqui, ó? Um conceito-chave para melhor eu falei que a gente ia começar pelo comando, né. Vamos lá. Assinar a opção que indica um tipo de atividade de assessoria. Olha só, conceito-chave para melhorar a eficiência organizacional é a distinção entre linha e assessoria. O que que acontece, gente? Quando a gente tem aqui eu vou desenhar aqui uma estrutura organizacional, só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma noção aqui, como é mais ou menos que funciona, né. Aqui nós temos uma chefia, lá no topo, né, temos aqui os departamentos, e cada departamento tem os seus subordinados aqui, né, ó, subordinados aqui. Vou colocar aqui para resumir, para você entender. Bom, vou colocar aqui só de 2 aqui para não tomar muito nosso tempo. Então aqui, ó, o que que acontece? Dentro da organização aqui, ó, que é isso tudo, né, vai entender dessa forma, vou apagar aqui, fazer aqui com outra cor aqui, porque fica melhor. Dentro da nossa organização, aqui, ó, dentro dessa estrutura organizacional, nós temos aqui, ó, a a chefia, digamos assim, né, o presidente da organização. Aqui os departamentos. E aqui os subordinados, né, aqueles que vão desempenhar suas atividades, né. Então, vamos analisar aqui um ponto importante para você mapear essa ideia. Olha aqui, vou colocar aqui o pincel, vai dar aqui, tá. Então, nós temos 2 atividades, né, que são muito claras dentro da organização. Nós temos a função de linha e temos a assessoria. Então aqui, essas linhas, ó, que sai aqui, ó, da direção até o departamento, ó, vai até o departamento, sai do departamento, vai até os subordinados, ó. Isso a gente chama na administração de função de linha. A função de linha, ela representa ou ela simboliza, né, a hierarquia do comando. Vou colocar aqui, escrever hierarquia. Então a função de linha, ela mostra a, digamos assim, a estrutura hierárquica, né.
estrutura hierárquica da organização. Então a função de linha, ela consegue mostrar para a gente a hierarquia da organização. Quem está subordinado a quem. Então olha só, o subordinado está que é o colaborador, né, digamos assim, está subordinado ao departamento, ao diretor, né, do departamento, ao supervisor do departamento, que está subordinado à liderança, né, à presidência, digamos assim, da empresa, né, da organização. Então a função de linha ela serve para representar essa ordem hierárquica. Agora, a assessoria é um órgão diferente da função de linha. É um órgão diferente da função. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu apagar essa parte aqui, aí não vai atrapalhar. Agora, a função de linha, nos livros, tá? Você não vai encontrar como uma linha, mas sim pontos, ó. Imagina pontinhos assim, ó. Os tracinhos, né? Aí vai ter um órgão aqui, ó. Um órgão aqui, ó, bem coladinho aqui, ó. Direção, ó. Ou vai ser tracinhos ou vai ser como se fosse assim, ó, uma reta tracejada, né? Indicando que isso aqui é diferente dessa estrutura aqui, ó, dessa outra estrutura. Qual a função dessa outra estrutura? Coloca aquele letra A aqui, ó, para você lembrar. Função de assessoria ou função de staff, a gente pode usar também essa expressão. Então, o que que vai fazer a função de staff ou de assessoria? Ela vai auxiliar a direção aqui, ó, presidência, né? Sim, aqui, ó, direção. Ela vai auxiliar a direção para que a direção consiga tomar as melhores decisões, ok? Então, a assessoria, ela também vai ajudar todo o resto da organização. Qual sentido? Ela vai promover condições ou vai dar sugestões para que os supervisores aqui, ó, apliquem para o resto da sua estrutura organizacional, né, digamos assim. E aí, essas dicas, essas instruções que serão aplicadas, serão convertidas em resultados, porque o colaborador ele vai trabalhar através, quem sabe, de um treinamento, e vai ser aperfeiçoado por meio de um treinamento, de um curso, de alguma política implementada pela organização. Então, a assessoria ela tem uma função de suporte, ela tem uma função de auxílio, ela tem uma função de orientação. Então, vamos lá, vamos agora com essas informações, vamos pegar aqui e vamos tentar achar o nosso gabarito. Bom, lembrando, pessoal, que a gente vai ter o nosso curso regular da matéria de administração em breve. Então, você que está acompanhando as aulas, não deixe de participar aqui do canal, assistir às aulas, tirar suas dúvidas, fazer perguntas é muito importante. E dentro em breve a gente vai ter o nosso curso completo de administração para você estar gabaritando nas provas. Então, função de linha representa a hierarquia, função de assessoria aqui, ó, função de assessoria irá auxiliar a organização, os diretores, né, na tomada de decisão e o resto da organização para implementar as estratégias que a direção, né, que a cúpula aqui delineou, determinou. Bom, isso aí vai repercutir diretamente, ó, lá na ponta, lá no chão de fábrica, tá bom? Nos colaboradores. Então aqui, ó, ação é a opção que indica um tipo de atividade de assessoria. Ação, trabalho de gabinete. Comando, D, execução. Letra E, trabalho de campo. Um tipo de atividade, pessoal, é um tipo de atividade que a assessoria poderá aplicar, digamos assim. Vou dar um exemplo. A assessoria ela pode fazer uma pesquisa com todos os colaboradores, fazer uma avaliação, por exemplo, propor uma avaliação de desempenho, uma avaliação das necessidades da organização e encaminhar esses dados todos, ó, para os diretores tomarem uma decisão. Então,
Algo pertinente aqui, mais lógico que você poderia marcar, seria a letra E, trabalho de campo. A assessoria poderia fazer isso, que é fazer uma pesquisa, analisando os colaboradores, vendo as dificuldades, mandando aqui, ó, para os diretores vão fazer o quê? Promover treinamentos, melhores treinamentos, para suprir as lacunas existentes aqui entre os colaboradores. Então aqui, ó, trabalho de gabinete, não, isso aqui não é a função, eh, da assessoria, até porque ela está, ó, externa à direção, ela está externa, ela tem uma função acessória, então não é trabalho de gabinete. Comando, não, a função de comandar são aqueles que fazem parte, ó, da estrutura de linha, da hierarquia, né. São os diretores, são os chefes de departamento, supervisores, então não é isso. Execução também não. Bom, você poderia ficar em dúvida entre a letra A e a letra E, mas, na prática, quem vai tomar a ação são aqueles que estão em cada, quadradinho aqui, ó, cada departamento, ó, na direção, no departamento. Então a ação tem a ver com o órgão, né, dentro da organização. Então, de fato, nosso gabarito, letra E, trabalho de campo. Então, ela vai pegar, fazer um mapeamento das necessidades dos colaboradores, encaminhar essas necessidades, né, visando aí, supri-las, né, através de estratégias aqui da direção. Bom, então é uma questão um pouco mais rebuscada, mas que fique claro para você que existem 2 funções, a função de linha e a função de assessoria. A função de linha representa a hierarquia e a função de assessoria é a função de suporte, tanto para a direção, né, da empresa, como para o restante da organização. Questão 16. Os níveis hierárquicos referem-se às diferentes camadas de autoridade e responsabilidade que variam de acordo com a complexidade e o tamanho da instituição. Cada nível hierárquico requer competências gerenciais específicas necessárias para o cumprimento das funções e responsabilidades associadas. A FGV, ela cansa você com essas questões gigantes, gente, questões enormes. Então você já vai para cá, ó, vai para o comando. Eu até falei que era para ler o comando e até eu, às vezes, esqueço, né? Diz assim, ó, assinale a opção que apresenta uma competência essencial para gestores de nível institucional. Quando ele fala aqui, ó, competência essencial para gestores de nível institucional, tem que lembrar da pirâmide da organização. Lembrar que quando ele fala nível institucional, ele está se referindo à alta cúpula, o topo da pirâmide. Nível, aqui ó, nível tático, intermediário, né? E nível operacional, aqui a base da pirâmide. Ele está se referindo a essa partezinha aqui, ó. Está se referindo aqui, ó, nível institucional, topo da pirâmide. Tá? Vamos analisar aqui. Qual dessas é uma competência essencial para esses gerentes, ó, que estão aqui, ó, no topo da pirâmide, nível institucional? Letra A, capacidade de realizar tarefas operacionais? Não, operacionais é aqui, ó, no nível operacional, na base da pirâmide. Letra B, habilidade em liderar equipes, ó. Falou em pessoas, falou em liderar equipes, falou em níveis intermediários, né? Isso aqui, ó, é um nível tático. Não confunda, tá? As características de cada nível. Bom, aqui a gente também descarta. Nada a ver com nível institucional. Letra C. Definir a visão. Opa, e aqui é algo bacana, né? Estratégia de longo prazo. Opa, tá quente agora, né? Para a organização como um todo. Ó, o nível institucional olha a administração como um todo. A estratégia da administração é sempre, o nível institucional é sempre de longo prazo. A visão é uma visão global, uma visão ampla, visando toda a organização. A gente achou o gabarito. Alternativa C. Vamos ver a D aqui. Supervisionar diretamente as atividades de base. Ó. Falou atividade de base, nível operacional. Com supervisores. E já elimina, ó. Tem nada a ver, né? Letra E. Habilidade em implementar rotinas administrativas de curto prazo. Falou em rotina, falou em curto prazo, é nível operacional. Tá vendo? Aqui você vai eliminando, ó, tudo que não faz sentido, você acha o gabarito, a letra C.
Questão 17. Vamos lá para a pergunta, né? Vou botar aqui. Vamos lá. Com relação às dimensões utilizadas nos indicadores de medição de desempenho, é correto afirmar que o funcionário foi. Ó, então aqui a pergunta ela faz referência ao texto, né? Tem que ler, né? Diz assim, ó, um empresário proprietário de uma rede de brechóis no município, deixa eu colocar aqui, no município de Macaé, identificou uma grande oportunidade de mercado. Então, uma grande oportunidade de mercado na aquisição de um tênis produzido em quantidade limitada. Ok. Ele então instruiu um de seus funcionários a adquirir 500 pares do calçado, destinando R$ 50.000 para a compra, na expectativa de que cada par custasse R$ 100. Após um mês de busca, o funcionário retorna animado, informando que conseguiu adquirir os pares a um custo médio de R$ 70, ó, mas encontrou apenas 400 pares. Então ele conseguiu comprar mais barato, ó, mas ele comprou menos, ele não comprou a meta, né, inicial. Qual era a meta inicial da instituição? Era 500 pares de calçado, né? A empresa queria comprar 500 pares, só que ela só conseguiu comprar 400. Então ela não atingiu o objetivo traçado inicialmente, né? Só que ela comprou mais barato, R$ 70. Então vamos lá, para as opções, né? De acordo com os indicadores de medição de desempenho, a gente tem três indicadores, né? A gente chama de 3 Es, né? 3 Es da administração: eficácia, eficiência e efetividade. Vamos colocar o nome aqui para estimular a sua memória, tá? Então, os 3 Es: eficácia, eficiência e efetividade. Tá. Bom, letra A. É correto afirmar que o funcionário foi eficiente, mas não eficaz? B, efetivo, mas não eficiente? C, eficaz, mas não econômico? D, excelente, mas não efetivo? Letra E, efetivo, mas não excelente. Bom, ele conseguiu comprar, aqui ó, no E da eficácia, né? Ele conseguiu comprar as 500 pares de sapato? Vou deixar aqui, né? Ele conseguiu comprar os pares de sapatos por até R$ 100? Vamos lá, vamos ficar só até aí, tá? Ele conseguiu comprar os 500 pares? Não conseguiu. Comprou só 400. Então ele não foi eficaz. Ele comprou cada par até R$ 100? Sim. Então ele comprou até por menos, né, de R$ 100. Então ele foi eficiente. Eu percebo, ó, ele foi eficiente, mas ele não foi eficaz. Então vamos analisar aqui as opções, né? Analisar. Ele foi eficiente? Foi. Ele foi efetivo? Não, a gente nem estudou isso aqui ainda. Ele foi excelente? Não. Ele foi eficaz? Não, né? Foi efetivo? Não. Então a gente achou o nosso gabarito. Olha só. Vai eliminando as questões e acha. Ele foi eficiente, mas não foi eficaz. Ó. Foi eficiente aqui, ó, o segundo é, mas não foi eficaz. Gabarito letra A. Questão 18. Olha aqui, ó. Essa característica está relacionada com A. Então aqui, ó, novamente, a gente tem que voltar para o texto. Isso aqui é FGV, gente. O padrão FGV é isso. O que que diz aqui, ó? Planejamento estratégico abrange toda a organização. Bom, mais um conceito aqui, para você lembrar, né? Abrange toda a organização. E busca definir um direcionamento a longo prazo. Trata-se de um processo estruturado que possui algumas características fundamentais. Uma dessas características é a orientação desse planejamento para a adaptação da organização ao contexto externo. Sim, né? Porque o planejamento estratégico, ele
ele procura se antecipar aos cenários, né, aos eventos, né, que podem acontecer, às contingências, né, inesperadas, visando desenvolver continuamente um ajustamento, ó, visando desenvolver continuamente um ajustamento ao ambiente complexo. E quer dizer o quê? Que a organização ela vai tentar se adaptar o mais rápido possível, se ajustar àquele ambiente complexo, ao mundo exterior, né. Competitivo, e é competitivo e em constante mudança. Então a pergunta, essa característica está relacionada com a letra A, orientação, coloquei aqui, ó, orientação para o futuro. B, forma de aprendizagem organizacional. Letra C, construção de consenso. Letra D, compreensão de comportamento sistêmico. Letra I, adaptação ao ambiente imutável. Ó, gente, que coisa bem interessante. Olha o que que a FGV fez. Ela começa contando, né, faz aqui o conceito aqui de planejamento estratégico, aí ela continua. Trata-se um processo estruturado que possui algumas características fundamentais. Uma dessas características é a orientação desse planejamento. Ó, a orientação, ó, desse planejamento para a adaptação da organização ao contexto externo. Uma orientação. Quando ele fala em orientação desse planejamento, você tem que associar isso a aprender, a um aprendizado. Ele está ali orientando, então ele está ensinando algo. Então aqui tem a ver com aprendizado. É questão nível alto, uma questão para estudante elite, estudante que está aí se pleiteando, né, em breve, ser um aprovado, está na lista dos aprovados. Questão da Receita Federal, questão difícil. Então, orientação desse planejamento para adaptação da organização ao contexto externo, visando desenvolver continuamente o ajustamento, ó. Então, essa orientação, esse aprendizado é para que a empresa continue se ajustando, se adaptando, né, de forma rápida a um ambiente complexo, competitivo e em constante mudança. Então, muita gente aqui foi na letra A, orientação para o futuro, mas não é, gente. A orientação para o futuro é a visão da empresa, é o que ela quer alcançar no futuro. As pessoas se confundiram, ó, fizeram associação aqui, mas na verdade isso é a letra B, ó, forma de aprendizagem organizacional. Então a forma de aprendizagem organizacional é uma orientação do planejamento para que, através dele, né, se desenvolvam continuamente ajustes. Falou em aprendizado, falou em ajustes, principalmente relacionado ao planejamento, você irá entender que ele está falando da aprendizagem organizacional. Aprendizagem organizacional, a empresa vai se orientar para o futuro e vai procurar realizar constantes ajustes, ok? Para que ela possa se adaptar ao ambiente externo, ambiente externo, tá? Aqui só para vocês terem uma noção. Letra C, construção de consenso? Não, né? Letra D, compreensão do comportamento sistêmico? Não, aqui entra outros, eh, outras funções, né, dentro da administração. Aqui a gente entra a questão da direção, a gente entra aqui também a questão, da liderança e outros pontos aí. Letra I, adaptação ao ambiente mutável? Olha aqui, outra questão que ela podia confundir você, né? Adaptação ao ambiente mutável, ou seja, que pode mudar. Então, adaptação ao ambiente mutável é a prática da aprendizagem organizacional, é a execução do plano. Então aqui já é um fato posterior a essa parte, né, de orientação, planejamento, de desenvolvimento de ajustes. Então isso aqui já é a parte posterior, que é a própria execução, que é a adaptação do plano, né, adaptar-se a um ambiente mutável. Questão difícil, aqui uma questão very hard. Se você conseguiu entender ou responder uma questão como essa aí, meus parabéns para você. Meus parabéns para você. Questão de altíssimo nível, questão que caiu no último concurso da Receita Federal
E você tem que se preparar dessa forma, com questões que vão vir questões fáceis, mas vão vir questões pedreiras para você. Você responder uma questão mais difícil, você vai estar na frente dos seus concorrentes, tá bom? Vamos para a próxima questão e sugiro que você faça as anotações, as marcações, vai fazer com que você cresça exponencialmente em conhecimento, tá bom? Vamos lá. Questão 19, meu povo, olha só. A questão 19 diz assim, que a gente tem pergunta. Está correto somente o que se afirma aí. Então a gente vai analisar a sentença e julgar se ele está correto ou não. Então, número 1. O planejamento operacional está fortemente associado ao conceito de eficácia. Só, aqui está um problema. Aqui está um problema. Vou desenhar aqui para vocês. Ver se eu consigo desenhar a nossa pirâmide de novo, né? Aqui, ó. Então, gente, aqui. Aqui, ó. Vou desenhar aqui. Repare aqui um pouquinho torta a pirâmide, né? Aqui, ó. O topo da pirâmide, a parte intermediária e a base, né? Então, a gente tem aqui, gente, ó. Quando eu estou me referindo ao planejamento estratégico, aqui eu preciso atingir os resultados. Então, aqui eu preciso ser eficaz, ok? No final do planejamento, no final do tempo, né? Eu quero atingir os resultados. Não sei como, mas eu quero atingir. Agora, quem trabalha aqui, ó, quem trabalha aqui irá, né, trabalhar com os recursos, né, que a administração vai oferecer. Só que esses recursos, eles são limitados. São recursos que têm fim, são finitos, né? São limitados. Então, quem trabalha aqui, o João que trabalha aqui, imagina aí, ele trabalha no setor de produção. Ele tem que tentar fazer mais com menos. Ele tem que usar menos recursos e produzir mais. Porque se ele produzir mais, né, para fora da organização, ele vai gerar valor para a organização, vai gerar dinheiro. Então, ele tem que usar menos recursos e produzir mais. Ele tem que ser produtivo, né, no seu tempo, né, de trabalho, de força de trabalho. Então, aqui, ele precisa ser eficiente. Não basta ser só eficaz. Então, lá no operacional, busca-se o quê? Eficiência. Busca-se eficiência. Porque isso, se o operacional for eficiente, vai repercutir em mais valor monetário para a administração, né? Para a organização. Falando aqui da organização, administração pública, né? Aliás, pública não, privada. O setor privado, principalmente. Então, o colaborador vai usar menos recursos, vai tentar usar menos recursos possível para que ele consiga gerar valor, ser mais produtivo para a organização. Então, aqui, ó, busca-se no operacional ser mais eficiente. E lá no institucional, mais eficaz. Só e no tático, busca-se o equilíbrio, né, entre essas duas coisas. Por isso aqui, ó, fase intermediária, busca aqui meio a meio, digamos assim. Então, a número 1 aqui, né, fala que o planejamento operacional está fortemente associado ao conceito de eficácia. Não, ao conceito de eficiência. Letra B. Letra B, ó, número 2. O planejamento tático tem foco em tarefas rotineiras, caráter permanente. Pronto, falou tarefa rotineira, você vai lembrar. Não tem nada a ver com planejamento tático, bom? Nem caráter permanente. O planejamento tático, ele vai trabalhar com questões intermediárias. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ser o elo que vai ligar os interesses, né, da alta cúpula, da alta administração com colaboradores. Então, quem é responsável pelas tarefas rotineiras em caráter permanente? A gente tem aqui o planejamento operacional, que é a base, ó. As atividades rotineiras são feitas aqui, ó. Ok?
Então, item 2 também está absurdo, está errado. Letra número 3, né? O planejamento estratégico considera um ambiente externo em que a organização está inserida. Sim, e ó, no topo da pirâmide, que é no planejamento estratégico, a organização ela não vai olhar somente aqui, ó. Ela não vai olhar somente dentro da organização. Ela vai olhar também aqui, ó, o ambiente externo. O ambiente externo também será objeto de atenção do planejamento estratégico. Ou seja, os diretores, os CEOs, eles vão olhar para o ambiente externo, para que eles possam também definir as suas estratégias, né? Então a gente já encontra nosso gabarito. Está correto que se afirma apenas em número 3, letra C. Bom, apenas o número 3 está correto. Vamos para a última questão. Diz assim, ó, no planejamento estratégico, os processos de análise externa do diagnóstico estratégico visam o quê? A identificação dos pontos fortes e fracos da organização, ao passo que os de análise interna visam a identificação das ameaças e oportunidades à organização. E ao contrário, né, gente? Imagina só, eu tenho aqui ó, o planejamento estratégico. Aí eu tenho duas situações. Eu vou colocar aqui esse ciclo aqui, ó. Eu vou dividir ele no meio. Bom, vou dividir agora de novo. Agora tenho 4 quadrantes aqui. Aí o que que acontece, gente? Dentro lá do planejamento estratégico, eu vou utilizar algumas ferramentas para fazer um diagnóstico, né? Digamos assim, um diagnóstico estratégico. E uma das ferramentas mais comuns que são utilizadas ali pela administração é a ferramenta, né, ou a análise SWOT. O que que é a análise SWOT? A análise SWOT ela vai avaliar, né, de forma estratégica o ambiente externo, tá aqui ó, o ambiente externo, o AE, e o ambiente interno. Vou colocar aqui ó, o AI. Ambiente externo e ambiente interno. No ambiente, no ambiente, aqui é a cor diferente. No ambiente externo, lá você vai encontrar, de acordo com essa ferramenta, né, as oportunidades, né, e as ameaças que podem afetar a organização. No ambiente interno, eu tenho as forças e tenho as fraquezas. No português, a gente utiliza o mnemônico, ó, esse mnemônico aqui, ó, fofa, né? Falou em fofa, análise fofa, ele está fazendo ênfase, ele está dando ênfase à análise SWOT. Então, nós temos no ambiente externo as oportunidades e as ameaças. Já no ambiente interno, ó, tem as forças e as fraquezas. A questão trocou, ó, os conceitos. O que que ela falou? A questão disse assim, ó, o planejamento estratégico, processo de análise externa do diagnóstico estratégico visam a identificação dos pontos fortes e fracos da organização. Quando ele fala ó, análise externa, ele está falando do quê? Das oportunidades e das ameaças. Então, isso aqui não tem a ver com análise externa, ponto forte e ponto fraco. Ao passo que os de análise interna visa a identificação das ameaças. Análise interna é o contrário, né? São os pontos fortes e os pontos fracos. Ele trocou os conceitos aqui. Então, o gabarito dessa questão é errado, certo? E a gente vai finalizando mais uma aula de questões aqui no nosso curso. É importante você perceber a malícia, né, das bancas, né, como a FGV, Sebrasp e outras, né? E em breve eu vou estar fazendo aí vídeo, né, falando, explicando mais, um pouco mais sobre outros pontos que são muito cobrados em provas de concurso relacionados à administração geral e administração pública. Será tema para nossos próximos vídeos, tá bom? Se você gostou dessa aula, eu pedir a você se inscreva no canal, não perca essa chance, deixe seu like, deixe seu comentário, faça aí suas sugestões, críticas,
e aí estaremos aqui sempre para apoiar você, tá bom? Vai ser importante você ter em mãos aí um papel, uma caneta, para que você faça as anotações da aula, e assim você, pouco a pouco, vai construindo o seu conhecimento, ele vai ficando sólido com a prática, com a repetição das questões, tá bom? Então a gente se vê em breve. Deus guarde a todos vocês, tá bom? A gente se vê. Tchau.